Nessa época ainda, a gente pegou uma época em que eu não tinha tanto acesso assim a assistir todos os jogos do Grêmio ou do Inter. Era um pouco mais difícil pra nós, pra todo mundo assistir. E eu acho que era mais difícil pra todos nós assistirmos futebol. E hoje é mais fácil. Hoje o pay-per-view e tudo mais é muito mais fácil. Eu ouvia e tudo mais. E a gente se baseia muito nas opiniões de jornalistas e influenciadores. Tu acredita que isso, hoje em dia, esse poder que os jornalistas e influenciadores têm hoje é muito maior? É porque a gente, muitas vezes, o público assiste mais a opinião de vocês do que a própria opinião geral. Ele não assiste todos os jogos para saber, para dar uma opinião. Ele só assiste o Grêmio ou o Internacional. Esse é um tema ambíguo, porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1975, o Internacional foi campeão brasileiro em cima do Cruzeiro, eu estava lá no Beira-Rio, e a semifinal foi contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O Inter venceu por 2-0 com o Carpegiani comendo a bola. Aquele jogo não foi transmitido a Porto Alegre. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1975. Não foi transmitido aquele jogo. Estou te dando um exemplo. Estou te dando um exemplo de outros, poderia citar outros, mas estou dizendo uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Sim, imagina. Naquele tempo não tinha nem Copa do Brasil, se disputavam 3 competições. Nossa. Gauchão, Brasileiro e Libertadores. E Libertadores só participavam o campeão e o vice brasileiro. Só o campeão e o vice. Sim. Era por isso que valia até mais, eu acho. Então assim, eram outros tempos. Sim. Então naquela época, os comentaristas tinham muito maior relevância. Eram menos comentaristas. Nós tínhamos 2 emissoras de rádio em Porto Alegre, Guaíba e Gaúcha. Jornais, 2 jornais mais fortes. O Grupo Calda Júnior tinha Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, mas depois quem perseverou foi o Correio do Povo e 0 Hora. Tô falando aqui de Porto Alegre. Não tinha Diário Gaúcho, o Sul, que já fechou, que tá. E o Jornal do Comércio fazia Economia e Política, o Sul, que está hoje online. Eram 2 veículos, não tinha internet. Tá. E emissoras de televisão 3 ou 4. Depois vieram outras emissoras de rádio. A Bandeirantes teve um movimento lá nos anos 80 que durou 5 anos. Depois fechou, teve a Rádio Sucesso do Cascalho. E assim foi indo. Alguns movimentos, até que a Bandeirantes nos anos 90 entra e se consolida. Depois vem Rádio Pampa e Rádio Granal. Aí passamos a ter 4 emissoras de rádio. E hoje, naquele tempo, quando eu fui setorista do Internacional pela primeira vez, que foi nos anos 90, em 92 eu comecei como setorista do Inter, eu vim do esporte amador, eu trabalhei no Diário Catarinense, eu trabalhei na Rádio Guaíba lá, eu era repórter produtor, depois eu fui pro Diário Catarinense e vim pra 0 Hora. Então eu começo como setorista, eu fazia esporte amador do Inter em 92, o ano da conquista da Copa do Brasil. Eu começo lá, eu ia pro estádio pra cobrir, por exemplo, um treino do Inter, e eventualmente eu fiz algumas vezes setor do Grêmio, havia lá 5 profissionais, no máximo 6. Eram 2 repórteres de rádio, era lá o Macedão e o REC. Era lá uma outra emissora de televisão que fazia matéria, e era o Nobrinho pelo Correio do Povo e o Nico Noronha pela 0 Hora. Às vezes, aí eu comecei a entrar, chegar, e aí o Nobrinho depois já estava na 0 Hora, e eu lá, o Hugo Vink pelo Correio do Povo. Eram 4 ou 5 profissionais. Sim. Só isso. Hoje tu vai cobrir o treino do Grêmio do Inter, tem 20. Isso é verdade. Então mudou. Isso, o que eu quero dizer com isso? Como os jogos, como tu estás falando, que isso é verdadeiro, que os jogos, o acesso era menor, a importância do comentarista era inversamente proporcional. Era maior, porque não tinha todos os jogos. E não tinha pay-per-view. E teve uma época que os jogos em Porto Alegre, mesmo aqueles de Libertadores da América, não passavam para Porto Alegre. Isso é um advento dos anos 90. Que os jogos... Internacional jogou a final da Libertadores de 1980, Internacional, aquele jogo não passou para Porto Alegre. O segundo jogo eu não lembro se passou, que foi em Montevidéu. Acho que esse passou. Então, assim, passou pra cá como o nosso passou pra lá. Não tinha isso. Depois dos anos 90 começou. Na época, se transmitia o jogo pra Porto Alegre e não se anunciava. Porque era uma transmissão de última hora. Atenção, abriu o sinal, o estádio lotou, o clube liberava. Chegava lá pra emissora, a TV Gaúcha na época, tá liberado. Chegava lá 8h30, vai sair pra Porto Alegre o jogo, vai passar pra Porto Alegre o jogo. Não era só no estádio. Esse é um advento dos anos 90, começo dos anos 90, final dos anos 80, talvez. É daí que depois começou a anunciar. Não, aí a Libertadores a gente já sabia. Não, passa em Porto Alegre, tudo bem e tal. Então eu acho que hoje em dia todo mundo é um veículo de comunicação. Né? O seu Zezinho, a Dona Maria, o seu João, o Felipe, o Marcelo, o Leonardo, o Marlon lá tem veículos, tem a rede social deles, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eu até não tenho Twitter, e tem a sua opinião. Então eu acho que, na verdade, a opinião do comentarista ela ficou um tanto menos relevante. Mas aí entra um ponto
muito. Por isso que eu falei que é um termo, é um tema esse sensível e que tem aí é um pouco ambíguo, mas quando a rede social dá voz a todo mundo, ela dá voz a muita bobagem. E aí quem trabalha de forma séria, quem trabalha com cautela, com cuidado, e aí eu entro num ponto que eu acho importante, que uma boa faculdade de jornalismo é um acréscimo interessante, ela te dá ferramentas e subsídios. Quem trabalha nesse tom aí tem, eu vejo assim, maiores possibilidades de se destacar. Entendeu? Pessoas, não, todos os meus amigos têm opinião, mas eu vou ouvir esse cara, porque esse cara tá, no meu caso, há 37 anos na profissão, o outro tá há 50, outro tá há 40, o outro tá há 20 ou há 15 e tal, e o cara consegue mensurar assim, não, esse cara aqui eu vou ouvir porque ele é um cara sério, é um cara isso, porque tem mais opiniões, mas tem menos gente preparada para dar opinião. Entendeu? Então, quem eu acho que está preparado, quem tem maturidade, consciência, responsabilidade editorial, isenção editorial. Isenção editorial não é o cara não torcer pro Grêmio e pro Inter. Isenção, independência editorial é tu emitir uma opinião independente da cor do teu coração. Não tem nenhum problema do cara se dizer assim, eu sou colorado ou eu sou gremista e eu vou aqui chacotear o Grêmio, ou vou chacotear o Inter, eu vou dizer que foi pênalti mesmo quando não foi, ou que não foi quando foi, porque por isso que eu digo que eu sou um colorado que eu não exerço. Eu procuro, e eu sei que não é todo mundo que concorda comigo, nem com a minha forma de atuação. Há colorados que não gostam desta minha forma de atuação. Há colorados, e eu sou criticado por muitos colorados assim, e há gremistas que não acreditam nesta forma de atuação. Isso faz parte. Eu procuro não me contaminar pelas tintas do meu coração. Entendeu? A tinta que eu faço no meu vídeo, no caso, que eu escrevo, que o meu rascunho, é a tinta da caneta, não é a tinta vermelha. Eu não vibro em gol do Internacional. Eu vejo os jogos, até eu sou o chato da minha família, porque eu quero silêncio absoluto, que eu vejo o jogo. Eu tenho um rádio que normalmente está desligado, mas eu tenho um rádio, eu tenho um celular, eu tenho um notebook e eu tenho a televisão. E eu vou ali olhando os dados, vou vendo o jogo. Eu tô focado no jogo. Meu filho fala um negócio comigo, eu chego a ser antipático. Eu digo assim, não, peraí, agora não, deixa o intervalo. Tô ali vendo o jogo, tô vendo o jogo. Aí uma dúvida, eu ouço um comentário de arbitragem, entro na internet pra ver uma outra opinião e tal. Eu tô focado, não tô ali torcendo. Então você não pode ganhar, não, fazer gol, perder e tal. Eu tô ali vendo o jogo. E de novo, tem muitos colorados que não gostam dessa minha forma de atuação, que gostariam que eu exercesse o meu coloradismo, que eu defendesse mais. E eu ouço isso no Beira-Rio. Eu vou a poucos jogos do Beira-Rio. O último foi o Granal, porque o meu filho pediu que eu fosse com ele. Eu sou sócio internacional, tenho 2 cadeiras lá. Eu vou, às vezes, para acompanhar o meu filho, porque é um papel de pai que eu tenho que cumprir. E eu sou lá os colorados. Tu tem que defender mais o Inter. E os gremistas nem sempre acreditam que eu consiga ter esse desprendimento de isenção. E eu respeito a opinião de cada um.